uma entrevista com uma pessoa sensacional. Viemos fazer uma entrevista com nada mais, nada menos do que Renata Martorelli. Ela é especialista em inclusão e diversidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E hoje vamos abordar um tema muito importante, a importância das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Meu nome é Sabrina, eu sou uma pessoa de pele preta não retinta, eu tenho cabelo longo, um pouco avermelhado, uso óculos, estou usando uma blusa 3/4 vermelha, uma calça jeans e uma sandália marrom. E estou usando um colar de girassóis. Então é um prazer imenso, muito obrigada por ter recebido toda a equipe do Calufa aqui na Ponto Diverso. Muito obrigada, querida. É uma satisfação também enorme, uma alegria muito especial ter vocês aqui na Ponto Diverso. Eu sou Renata, uma mulher de 51 anos, de pele branca, tenho meu cabelo raspado, uma tatuagem na cabeça, uso um óculos dourado, tenho uma blusa branca, uma calça bege e uma japamala verde em alusão ao nosso mês. A Calufa está fazendo uma série muito especial com pessoas mais especiais ainda. Então, para valorizar toda a diversidade, cada membro do grupo Calufa vai fazer uma pergunta para a nossa querida Renata. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Marcos e estou aqui com a Renata e hoje eu quero fazer essa pergunta para ela, que é sobre a lei de cotas. Como você avalia a diferença entre incluir as pessoas com deficiência e realmente, preencher a cota das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Marcos, essa é uma diferença fundamental. Quando a empresa, todas as empresas com mais de 100 funcionários precisam cumprir a lei de cotas. Sim. Quando uma empresa faz isso exclusivamente por obrigação, acabam acontecendo algumas questões aí que dificultam a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Sim. Só que isso é um grande começo. Então a importância de ter uma legislação que obrigue é o primeiro passo para que essa empresa tenha consciência, para que essas pessoas acessem o mercado de trabalho, entrem nas empresas e consigam identificar a riqueza que a diversidade traz para essa empresa. Só que, quando ela já vem com essa ideia, quando a empresa já tem essa consciência da potência da diversidade, o quanto que pessoas com deficiência têm a contribuir em diversos setores, a empresa vai ter um resultado não só de inclusão, um resultado, um impacto social fundamental, como um impacto significativo no objeto do seu negócio. Sim, sim. E a grande, eu acho que tem um lugar aí que a gente também precisa diferenciar. Muitas empresas não estão qualificadas, Sim. não sabem fazer isso. E ter uma pessoa com deficiência lá dentro é um grande caminho para começar. Porque as próprias pessoas com deficiência vão ensinar às empresas o que elas precisam fazer para incluir pessoas com deficiência. Sim. Entretanto, a gente tem que saber diferenciar quando há uma ignorância, quando há um estigma social pelo senso comum e quando há de fato comportamentos que são irregulares, que são criminosos e que fazem intencionalmente para não incluir pessoas com deficiência. Então a gente tem que saber diferenciar para que a inclusão aconteça de verdade. É isso aí. Qual a importância da conscientização dos colegas de equipe, além da contratação em si? É muito importante, Marcos. A inclusão ela se dá no dia a dia. Então, a primeira porta de entrada é o processo seletivo, os requisitos para que essa pessoa esteja, com tudo que ela precisa para exercer a sua melhor versão no trabalho, então as tecnologias assistivas, tudo que seja necessário, e isso faz com que ela esteja lá no primeiro dia. Sim. Só que a partir do primeiro dia, a inclusão se dá com as pessoas com quem ela trabalha, com quem essa pessoa vai trabalhar. Então, quanto mais consciente essa pessoa for, quanto mais essa pessoa se dispuser a ter uma relação profissional, a ter esse olhar sensível, assim como ela teria com qualquer outro colega de trabalho, para que uma pessoa nova que está chegando tenha todas as condições de exercer a sua função. Então, uma pessoa com deficiência precisa sim, por algumas vezes, de algumas tecnologias assistivas, mas ela precisa ser acolhida, ela precisa ser inserida nos processos, ela precisa aprender esse primeiro momento como as coisas acontecem para que a inclusão seja efetiva. Mas isso é algo que precisa ser feito com todos os colaboradores. Então, o primeiro caminho é entender que ela não precisa de nada muito diferente para além do que já foi feito para ela estar lá, que são os recursos diversos para que, por exemplo, vou dar um exemplo, seja uma cadeira
cadeira adaptada, seja um leitor de tela, seja um apoio, seja um cão de convivência e assim por diante, é que ela vai precisar. Mas a convivência, a inclusão se dá na perspectiva da acessibilidade atitudinal. Então, Sim. é na atitude do dia a dia que a inclusão acontece. É isso mesmo. Então vamos para a próxima pergunta. Que conselho você daria para uma empresa que ela ainda não é inclusiva, mas ela quer ser inclusiva realmente de verdade, mas ela ainda não sabe como iniciar? O ideal é que a empresa se qualifique antes, né, de fazer esse processo. Então, só boa vontade não basta, porque a empresa precisa assumir a responsabilidade de que esse ambiente seja de fato inclusivo, que as pessoas tenham o mínimo letramento para receber uma pessoa com deficiência e que essa empresa também tenha uma estrutura favorável à inclusão. A gente na vida entende que nem sempre a gente está pronto. E não por isso a gente não vai deixar de promover a inclusão. Então, uma vez que se faz um processo seletivo, onde ele seja possível que a pessoa com deficiência participe do processo e que ela seja incluída na empresa, não apenas em vagas, né, que sejam tradicionalmente, né, como a gente fala, as entradas mais fáceis, seja por meio de serviços gerais ou de vaga ou extremamente operacionais, onde às vezes nem sempre a pessoa com deficiência tenha uma convivência mínima com outras pessoas. É importante entender que uma pessoa com deficiência pode ocupar qualquer vaga. Não necessariamente a gente precisa fazer uma vaga exclusiva para a pessoa com deficiência. Então, quando a gente abre um processo seletivo, a empresa pode receber currículos de todas as áreas, de todas as funções. E uma vez que ela faz isso, e essa pessoa já está na empresa, a própria pessoa com deficiência pode nortear os caminhos para que essa empresa se torne inclusiva a partir da presença dela. E quanto mais pessoas com deficiência estiverem presentes nesse ambiente, mais a empresa vai ser qualificada. Outro perigo é que uma pessoa com deficiência acaba virando aquele ponto focal para dizer, olha, nós somos inclusivos. E dá para essa pessoa a responsabilidade de se adaptar sem que a empresa faça os devidos, as devidas obrigações para que a inclusão aconteça. Então, quando você tem pares, quando você tem pessoas que têm uma relativa consciência, quando a gente sabe que de repente você tem um colaborador que é uma mãe atípica, por exemplo, é um pai de uma pessoa com deficiência, então essas pessoas já têm isso na vivência do dia a dia. Então esse conteúdo, essa informação, essa qualificação, por vezes já existe. E você só se dá conta, né? A empresa só se dá conta quando você traz uma pessoa com deficiência e essas coisas vêm à tona. Então existem muitas formas da gente promover a inclusão. Que a empresa se permita começar, fazer com que ela tenha, se ela não tiver condição, ou não tiver ainda a consciência de tudo que é importante, pode-se contratar uma consultoria. A Calufa, por exemplo, a gente já sabe que faz essa consultoria, né? A Pontos Diversos também atua nessa rede, nessa cadeia, né, produtiva de inclusão, né? A gente acredita que o mercado de trabalho, todos os espaços sociais são possíveis para todas as pessoas, só que a sociedade precisa se preparar, precisa ter a consciência de que o mundo é para todas as pessoas, e a gente faz isso com competência técnica, a gente faz isso com qualificação, a gente faz isso com um investimento muito grande das pessoas, e as empresas precisam pagar por isso também. Precisa reconhecer que isso é um trabalho importante e fundamental e que a presença de pessoas com deficiência vai favorecer o seu negócio e que isso vai fazer com que a empresa tenha mais lucro. Porque pessoas, na sua maior potência, acham solução para os problemas, identificam possibilidades de inovação, e é isso que toda empresa quer. Com certeza. Renata, nossa experiência, qual o principal erro de empresa na contratação de pessoas com deficiência no processo seletivo no mercado de trabalho? Olha, Danilo, o que acontece com mais frequência é que as empresas criam vagas com requisitos de um super-homem ou de uma super-mulher, coisas que colocam uma série de coisas que, para uma vaga que não fosse para a pessoa com deficiência, não colocariam tantos requisitos. E aí isso fica muito apartado de um conceito que a gente acredita ser muito importante e muito inclusivo, né, que é a seleção reversa. Que é você fazer a empresa, né? A gente dá por sugestão que as empresas façam cadastro de pessoas com deficiência que têm inúmeras habilidades, e a partir das habilidades das pessoas e não de suas limitações ou restrições com determinadas questões que são referentes à própria deficiência em si, que ela faça uma avaliação de todas as qualidades, de todas as potências, de todas as possibilidades relacionadas à funcionalidade daquela pessoa. Então o principal erro é a empresa, de fato, criar requisitos
requisitos para uma vaga, para além do que uma vaga tradicional, por exemplo. E aí a gente também percebe a importância de que as vagas sejam de fato inclusivas. Então, que a gente proporcione condições, né, que as empresas consigam proporcionar condições aonde a pessoa com deficiência, mais uma vez, não se defronte com a deficiência e sim com a sua funcionalidade. E aí com todas as possibilidades que ela tem de entregar a sua potência para o mundo. Em que muitas empresas escolhem tipos de deficiência. Então, elas julgam que deficiência física que não seja uma pessoa cadeirante é o perfil mais fácil de inclusão. Por exemplo, pessoas surdas, pessoas cegas têm uma maior dificuldade porque a empresa acha, sem conhecer, que precisa de mais requisitos, precisa de mais estrutura, precisa de mais coisas para poder incluir essa pessoa. Isso, de fato, não é verdade. E não basta o computador. Pronto, isso, exatamente. Mas a gente também aí tem a lei da inclusão. Então, muitas empresas, né, então já, por exemplo, o Conselho de Arquitetura, todos os órgãos, só hoje validam, tanto a parte de engenharia quanto a parte de arquitetura, projetos que já contemplem uma estrutura acessível. Hoje, nenhum novo prédio é concebido sem essa estrutura de acessibilidade. Entretanto, os outros têm um período para se adaptar. Então, hoje em dia, não há mais a justificativa para um espaço não ser acessível, tanto de maneira arquitetônica, né, como desses espaços. Só que a gente sabe que isso exige um investimento, que isso exige uma série de questões que as empresas que, vamos dizer assim, tenham dificuldade de compreender a real importância da inclusão, não querem investir. E aí isso é lamentável, né? E a gente tem certeza que quem perde são as empresas. Renata, eu queria saber se se o RH estão preparados para conduzir a entrevista inclusiva. Olha, muitos estão. Muitos RHs hoje já sabem a importância do processo seletivo ser feito de uma maneira onde as pessoas que estão passando pelo processo seletivo possam mostrar o que elas têm de habilidade, o que elas têm de competência, as experiências que elas puderam passar em todos os candidatos. A gente sabe que algumas pessoas com deficiência vão precisar de alguns apoios. Vão precisar, por exemplo, de um intérprete de Libras, vão precisar, por exemplo, de um leitor de tela, coisas que são muito simples, né, da gente conseguir promover dentro de um processo. Mas mais que isso, a empresa precisa ter, muitas empresas já fazem isso também, que é a seleção reversa. Fazem cadastros, onde as pessoas com deficiência se candidatam, onde elas preenchem um formulário, por exemplo, falando sobre as necessidades de adaptação, seja por meio do espaço, seja por meio de tecnologias assistivas, mas em especial elas podem falar quais são as habilidades que elas desenvolveram durante a vida delas, seja por meio de formação, de experiência profissional ou por meio de outros espaços sociais, como por exemplo a escola, trabalhos voluntários e várias coisas onde a empresa pode ter condição de avaliar que aquele candidato é apto para aquela vaga. Então isso é muito importante. Entretanto, algumas empresas ainda estão num estágio muito atrasado, digamos assim, de perder a oportunidade de ter pessoas com deficiência no seu quadro. E aí elas não desejam, porque não desejam investir recurso em qualificação dos RHs e outra por resistência mesmo. Não querem se dar ao trabalho de fazer um trabalho que é muito importante, que é significativo, que traz resultados e isso, como já disse, né, em outras respostas, quem perde são as empresas. Então a gente tem uma variedade muito grande de profissionais. Outra coisa que é bem importante é que os profissionais, a gente também percebe isso no dia a dia, na convivência, na experiência que a gente tem com empresas, e que às vezes o profissional que está ali à frente do processo, ele sabe o quanto é importante, mas a empresa não investe nesse processo, então ele acaba ficando destoado ali, mas de alguma maneira ele consegue proporcionar, visualizar, perceber, avaliar uma pessoa sobre o que ela tem de melhor. E aí outra coisa muito importante também, que facilita esse trabalho dessas pessoas que têm o desejo de contratar, mas a empresa não oferece estrutura, são os laudos caracterizadores da deficiência, que hoje em dia é uma coisa muito importante. E ele é muito legal porque ele traz nessa avaliação quais são as habilidades, quais são as funcionalidades daquela pessoa. E ainda proporciona que já vem por escrito ali, já vem especificado se aquela pessoa precisa de alguma medida de adaptação.
né, que a gente fala de adaptações razoáveis, que são possíveis de toda e qualquer empresa fazer para que aquela pessoa possa entrar no mercado de trabalho. Infelizmente, nem sempre a gente tem alguns profissionais, tanto os que fazem essa avaliação, né, do médico ocupacional, né, que faz a avaliação de estar apto ou não, mas e também empresas que exigem de maneira muito equivocada laudos atualizados de período muito curtos, e isso não pode mais, isso não existe. A pessoa que tem um laudo, se a pessoa tem uma deficiência, a deficiência é uma condição permanente, né? Então, por exemplo, uma pessoa surda, ela não vai deixar de ser surda. Então, ela tendo uma avaliação, ela tendo um laudo, ela tendo isso já apontado, a empresa tem que respeitar e aceitar o laudo independente do período. Então, são todas ações, né? E a gente também precisa compreender que há uma diferença grande, que por muitas vezes pessoas numa condição de vulnerabilidade econômica, né? Porque a própria deficiência, por si só, ela não gera uma vulnerabilidade. Ela gera uma necessidade de adaptação. Mas se essa pessoa com deficiência teve acesso a uma escola onde ela conseguiu se desenvolver em todas as etapas da vida dela, né? Seja na primeira infância, na adolescência ou na fase adulta, essa pessoa vai ter muito menos barreiras quando ela entrar no mercado de trabalho. Agora, uma pessoa que tem uma condição econômica mais vulnerável, onde ela não conseguiu ter acesso a uma escola pública ou privada de qualidade, onde ela se sentiu pertencente, onde ela teve toda a possibilidade de uma maneira adaptada de poder estudar, né? Então, se ela consegue fazer isso, e também, se ela passa, de repente, ela tem uma dificuldade muito grande para acessar os serviços de saúde, né? Onde ela possa ter um laudo atualizado, como a gente acabou de dizer, né? Onde ela tem a dificuldade de ter um exame, seja ele auditivo, ou seja um exame de vista, onde essa comprovação, ou seja uma deficiência física. Isso, algum exame que comprove essa deficiência física, por vezes ela não tem um acesso, né? Uma pessoa que tem uma vulnerabilidade econômica. Isso dificulta, né? Faz com que não é sobre a pessoa ter uma dificuldade de acessar o mercado de trabalho, são todas as condições acessórias que vão dificultar que ela possa... Exatamente, dificuldade. Quer dizer que a pessoa vai deixar de trabalhar. Exatamente. Então, a gente vê muitas pessoas que têm um potencial enorme, que têm todas as habilidades necessárias, mas ela não tem uma oportunidade para poder, ou ela não tem os requisitos mínimos necessários ali para poder promover a inclusão. Estou aqui lendo uma pergunta que a nossa colega fez, né? Como ela não pôde estar presente, ela mandou aqui pra gente, né? Margot, a sua pergunta. Muitas vezes as adaptações no ambiente de trabalho são vistas como custo. Como desconstruir essa visão? Essa pergunta é de Margot. Margot, é muito importante que as empresas comecem a mudar essa mentalidade e comecem a enxergar o que elas acham que é um custo adicional, extra, só por uma obrigação legal, a entender que a inclusão de pessoas com deficiência é um investimento. Assim como ela investe em bem-estar, com benefícios, com capacitação para que aquelas pessoas que já ocupam determinadas funções vão ocupar outras, ou como, por exemplo, para o desenvolvimento nos PDIs, né, o plano de desenvolvimento individual de cada pessoa, isso tudo é investimento. Investimento do quê? No colaborador, para que ele se desenvolva, para que ele possa exercer aquela função com o máximo de recursos para que ele tenha um melhor desempenho. Então, por que não fazer isso para uma pessoa com deficiência? Então, quando a empresa tem essa mentalidade, ela precisa entender que isso não funciona assim e que ela está perdendo pensando que isso é um custo e não um investimento, e não tem outro nome para chamar do que não discriminação. Sim. De duas participantes que não pôde comparecer aqui presencialmente, mas mandaram perguntas aqui para fazer para você. A primeira pergunta é: qual foi o caso mais inspirador que você já acompanhou de inclusão que deu certo? Ave Maria, inúmeras, mas eu vou dar um exemplo desse moço que está aqui do meu lado. Marcos chegou com a gente na Pontos Diversos e foi contratado como aprendiz. Então, a aprendizagem profissional, ao meu ver, é o melhor exemplo de inclusão para pessoas com deficiência. Não só para pessoas com deficiência, esse é o nosso tema principal aqui, mas para toda a empresa que precisa de um apoio, que precisa de uma instituição formadora, qualificada, especializada, em um profissional que está em começo de carreira e que possa ter todo o seu potencial desenvolvido para entrar no mercado de trabalho como um profissional efetivo. Então, a aprendizagem profissional, eu vejo que é o maior exemplo. A gente conhece inúmeros casos, como o Marcos, por exemplo, né, que foi de uma grande empresa de varejo, contratado por essa empresa, e que ele fazia a parte da formação
na Pontos Diversos, e ele fazia a parte prática na empresa. A gente sabe que existem muitos desafios na inclusão da pessoa com deficiência, e isso vem tanto da inexperiência de profissionais, e tendo uma instituição formadora que, diante daquelas determinadas situações onde o aprendiz traz para a gente tem a possibilidade de dialogar com o gestor, de dialogar com a empresa, que ela também está num processo de aprendizagem. Sim. Então, essa aprendizagem sobre a inclusão. Então, a gente pode acontecer em casos positivos e negativos, aonde, se não tivesse a interferência de uma instituição formadora, né, no caso da Pontos Diversos, né, o que aconteceu, muito provavelmente isso ia impactar Marcos de uma maneira muito mais negativa do que aconteceu inicialmente. Sim. E que também isso poderia gerar um desdobramento muito grande, porque por vezes, uma palavra, uma brincadeira, um comentário impacta na vida daquela pessoa de uma maneira muito funda, porque ela já tem experiências outras que vão expor, né, que vão mexer em feridas, que vão possibilitar que muitas vezes aquela pessoa não queira mais acessar o mercado de trabalho. Então a aprendizagem também é muito importante para que a empresa se torne acessível, para que a empresa tenha uma condição de receber inúmeros talentos, sejam pessoas em condição de vulnerabilidade, sejam pessoas negras, pessoas da população LGBTQIA+, pessoas com a faixa etária, seja qual for, mas a juventude em especial, e pessoas com deficiência na aprendizagem não tem limite de idade, então também propicia que essa aprendizagem seja coletiva, né? Que uma pessoa apoie a outra para que tudo isso aconteça. Então, assim como o Marcos, nós passamos na Pontos Diversos por inúmeros exemplos de inclusão de fato. Sim, sim. Nossa, ouvindo você falar assim, eu venho me lembrar, né, de tudo que aconteceu lá atrás, né, durante esse processo de aprendizagem, né, e assim, não foi fácil, né, mas assim, eu sou muito grato por tudo, porque a Pontos Diversos, ela estava comigo o tempo todo, né, segurando as minhas mãos, né, e eu cheguei a um ponto de querer desistir ali do processo, mas eu disse, não, eu vou continuar, né, vocês estão me apoiando e eu sou muito grato por isso, assim, de verdade, assim, porque era meu primeiro trabalho, né, minha primeira experiência dentro do mercado de trabalho, né, e assim, eu não me sentia assim, como é que é isso? De uma certa forma, ali, meio, né, perdido ali naquele processo, né, desamparado e tal. Então, assim, eu sou muito grato pela Pontos Diversos. Ótimo. Continua gravando com essa Tá. A Pontos Diversos é muito grata a você, Marcos, porque além de você ter passado de uma maneira muito bonita, né, de uma maneira muito louvável por esse processo da aprendizagem, você se tornou um exemplo para muitas outras pessoas, não só dentro dessa empresa, mas dentro da onde você convive e da própria Pontos Diversos, que você muito nos orgulha, né? Você de fato representa tudo que a Pontos Diversos acredita no mundo, no trabalho, em todas as possibilidades. E aí eu acho que vale a pena falar, né, sobre o nosso lado, um pouquinho dessa contribuição que a gente pode fazer, né, de indicar você para tudo que aparecia, né, não só para pessoas com deficiência, mas para a juventude, para pessoas potentes, né, independente de você ser uma pessoa com deficiência ou não. E você fez muito bom uso disso. E acho que a Calufa, né, é um fruto de que aquela sementinha pequenininha que a gente plantou em você está florescendo, e o seu impacto no mundo, né, e você já participou por vários lugares, em várias empresas, dando a sua contribuição e deixando aí um legado, né? Porque a Pontos Diversos existe porque você fez parte dela também. Obrigado, gratidão. Gente, eu não vou chorar não, eu prometo. A pergunta que Paloma fez. E o contrário, já presenciou algum exemplo de inclusão de fachada? Como isso afeta os profissionais com deficiência? Inúmeros, infelizmente. E aí também quero dizer e afirmar que os ruins foram menores do que os positivos. Então a gente precisa sim acreditar, porque a gente vê muito a gente falando para os nossos, né? Para quem já sabe, para quem a gente passa, é importante que seja dito, é importante que seja evidenciado, mas a gente tem que valorizar e dar luz, evidenciar muito os exemplos de sucesso. Porque um exemplo de sucesso começa no momento de dificuldade. Então, 90% dos momentos que foram muito ruins, eles tiveram por meio
do letramento, por meio do apoio de assessoria técnica, por meio da sustentação dessa cadeia toda, para que o que foi um episódio ruim se transformasse num processo de aprendizagem. Claro que existe muito a necessidade das empresas e das pessoas que estão à frente das empresas se conscientizarem que elas não podem impactar de uma maneira tão negativa na vida das pessoas. A gente tem no mercado de trabalho hoje um adoecimento gigantesco, a questão da saúde mental, com todos os profissionais que acabam se submetendo às exigências, às disparidades, a tudo que é contrário ao bom desenvolvimento, à potência, às entregas todas que a diversidade permite. Então, eu quero responder essa pergunta de maneira positiva. Eles existem, mas a gente tem que transformar esses exemplos para que, em situações, em casos de superação, para que as empresas deixem de fazer isso cada vez menos. Porque cada vez que a gente evidencia um exemplo ruim, ele reverbera. Quando a gente fala, quando a gente reclama, a gente está clamando novamente. Então, eu acho que os casos que estão relacionados, a gente tem que criminalizar o que é crime, mas a gente tem que transformar em processo educativo o que deve ser aprendizado. E isso é fundamental. Como a tecnologia pode ser aliada no processo de inclusão? Cleide, tudo que é forma de tecnologia auxilia. Então a gente não pode chamar de tecnologia só o que é IA, né? Que a gente hoje está na moda, a gente vê tecnologia. O que é tecnologia assistiva, né? Dentro da inclusão da pessoa com deficiência, são acessórios, né? São instrumentos, são recursos que a pessoa com deficiência utiliza para que ela tenha uma melhor performance. Então eu posso considerar uma adaptação de uma colher para uma pessoa se alimentar, é uma tecnologia. Um processo de aprendizagem inclusivo é uma tecnologia social. Uma metodologia como a da Pontos Diversos, que a gente chama metodologia chamada Travessias, é uma tecnologia social para a inclusão de pessoas com deficiência, para a inclusão de todas as pessoas. Então, tudo que for recurso, né, desde um sistema, desde uma central de Libras, por exemplo, enfim, todo tipo de tecnologia, todo tipo de instrumento que se tornar recurso favorece a inclusão. E a gente tem muitas formas acessíveis hoje a todas as pessoas, desde coisas gratuitas, de pequenos investimentos e de investimentos maiores. E aí eu quero também enfatizar que, óbvio, para as questões cotidianas, da vida diária, é um investimento da própria pessoa, né, buscar essas tecnologias. Mas as empresas hoje têm muitas formas de fazer esses investimentos de uma maneira muito simplificada, né, usufruindo já da caminhada, né, que muitas pessoas com deficiência também hoje atuam, né, comercializando produtos, né, comercializando tecnologias para que favoreçam e facilitem a vida das empresas e de outras pessoas para que a inclusão aconteça. E a gente precisa entender também que a pessoa com deficiência é um consumidor. Assim como a população LGBTQIA+, tem, a gente chama de pink money, né? Que as pessoas, é um público que é muito bem visto, assim como idosos, né? Pessoas que são aposentadas, tem segmentos do comércio que direcionam o seu produto para determinado nicho de mercado. A gente precisa trazer também que a pessoa com deficiência é uma pessoa, representa 25% praticamente da população mundial, que é consumidora. Então as empresas precisam entender que se elas se munirem de recursos, assim como elas fazem investimento em tecnologia para aprimorar a experiência do colaborador, do cliente, a pessoa que investir também no seu negócio para tecnologias assistivas, para que o cliente que é uma pessoa com deficiência chegue também, ela vai poder ganhar mais dinheiro. Então as pessoas precisam entender que pessoa com deficiência, ela está na escola, ela está consumindo, ela está no lazer, ela está em todos os espaços. Então todas as pessoas que entenderem que a tecnologia é um instrumento riquíssimo de inclusão, elas vão se favorecer. Muito obrigada. Então, Rê, essas foram as perguntas relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho que a gente preparou especialmente para você. E assim, eu quero saber agora de você o que achou desse bate-papo, né? E é isso.
Conta pra nós como foi a sua experiência aqui com a gente, com o Caluf, Capacity no Lugar de Fala. Ah, eu amei. Fiquei muito feliz, me sinto honrada, me sinto esperançosa de que esse mundo pode ser melhor porque a Caluf existe. E isso é muito importante. O trabalho que vocês fazem, além de de ter representatividade, de que outras pessoas com deficiência vão olhar para vocês, vão ver o trabalho lindo que vocês estão fazendo, vocês estão impactando a sociedade de uma maneira muito positiva. E é exatamente isso que a gente precisa. A sociedade precisa de mais membros no Calufa. A sociedade precisa ler, ouvir, entender, assistir e participar de uma maneira ativa de todos os processos que promovam a inclusão. Porque esse mundo só vai ser e só vai continuar sendo a potência que é, achando soluções, trazendo melhorias, enquanto existirem pessoas que acreditam, que possam esperançar por esse mundo melhor que a gente idealiza. E você faz parte desse mundo, todos vocês que estiveram aqui, que me deram a honra de poder falar, de também externar um pouquinho, né, do que a gente acredita e do que a Pontos Diversos faz também no mundo, é importante e fundamental para tudo isso. Obrigada, sou muito feliz, grata e honrada. Nós que agradecemos também. E assim, gente, esse foi o vídeo. Não esquece de dar like nesse vídeo, comentar e se inscrever no nosso canal, tá? Beijos e até a próxima. Tchau!